Atos 19, a partir do verso 1, os irmãos acharam, amém? Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós abrimos também o nosso coração para ouvir a Tua voz e receber os Teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, viver as Tuas promessas, ser edificados e conduzidos pelo Espírito Santo para cumprir o nosso chamado. Fala conosco, estamos ouvindo a Sua voz e pedimos as bênçãos no nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Eu gostaria de refletir nessa noite sobre o avivamento que precisamos. Há um avivamento que Deus deseja e sempre desejou realizar na vida de cada um de nós. E eu pergunto para você pensar, reflita na sua mente, o que é avivamento? Responda para você, o que é avivamento? O que é ser um crente avivado? Ou melhor, quais são as características de um verdadeiro avivamento? E se você tem liberdade, pergunta para quem está do seu lado, você é um crente avivado? Você perguntou? E o que esse crente respondeu? Eu pergunto para você, você é um crente avivado? Amém ou não amém? Glória a Deus. Precisamos ser, de fato, avivados em Deus. Agora, é claro que também pela palavra é necessário uma compreensão autêntica do que é esse avivamento, e eu acredito que o avivamento que aconteceu em Éfeso, ele serve para nos dar um norte, uma direção do que Deus deseja realizar em nós, evidenciando esse avivamento que nós precisamos. Os irmãos sabem que no mês passado, de novembro, nós fomos mais uma viagem bíblica. Essa viagem iria acontecer no ano passado, quando estourou aquela guerra, era uma viagem a Israel. E esse ano, durante o ano, eu levei 2 grupos a Israel que queriam que eu conduzisse, levei. Porém, a viagem que era do ano passado foi transferida para esse novembro agora e não deu certo, porque o Irã entrou na guerra com aqueles mísseis balísticos, enfim. Nós tivemos que remanejar e fizemos as 7 igrejas da Ásia Menor e um pouco ali na Grécia, em Corinto e assim por diante. Foi uma experiência muito interessante, maravilhosa, marcou o meu coração, o coração do nosso presidente. Nós estudamos a Bíblia há muito tempo, né? Eu nasci na igreja, 3ª geração de obreiros, e a gente lê a palavra, estuda e ama a palavra, mas eu confesso para vocês que nessa viagem, uma das cidades que me marcou muito foi quando chegamos em Éfeso. Porque quando estamos lá e ouvindo as instruções, aprendendo sobre aquela realidade, andando pelas ruínas da antiga cidade de Éfeso, mais de 2.500 anos de história, você fica impressionado.
E você começa a fazer, inclusive, a leitura da Bíblia, a leitura da carta aos Efésios e do que aconteceu no relato de Atos de uma maneira diferente. Porque, às vezes, nós não temos dimensão o que Paulo, por exemplo, enfrentou nessa cidade e quais foram os desafios que o Evangelho teve na Ásia Menor naquele período. Para você ter uma ideia, a cidade de Éfeso era, na época do apóstolo Paulo, quando ele passou lá, uma cidade de mais de 200 mil pessoas. Eles não encontraram nenhum registro falando do censo dessa cidade. Mas eles, claro, têm lá diante deles um teatro que só o teatro cabe 25 mil pessoas sentadas, um teatro do primeiro século. Baseado nas proporções, eles começam a fazer o cálculo e eles acreditam, era uma cidade de mais de 200 mil pessoas. Os livros vão dizer que sim, era um hub para toda a Ásia Menor, um ponto importante, onde ali muitas divindades eram honradas, porque haviam muitos templos, e muitos templos foram escavados e descobertos, mas nenhum se comparada ao templo de Diana, ou a famosa Artemis. Uma deusa, que era a deusa da fertilidade. Se você digitar no Google, você vai ver as estátuas da deusa Diana com uma figura cheia de seios, ou testículos de touro, muitas vezes em si, porque era símbolo de fertilidade. O templo que construíram para Diana era uma das 7 maravilhas do mundo. Se você vê uma foto, por exemplo, esse templo não existe mais, mas você consegue ver uma foto lá de Atenas, da Grécia, o Parthenon, que é uma homenagem à deusa Atena, você consegue dimensionar o que era o templo da deusa Diana, que os estudiosos vão dizer que era 3 ou 4 vezes maior do que o templo lá de Atena. Era um negócio assim suntuoso. Os historiadores vão dizer que o sol, quando passava, e é claro, isso é uma poesia dos ímpios, quando o sol passava, ele dava uma paradinha sobre o templo de Diana para contemplar a sua magnitude. Um negócio assustador. E é claro que você vai ver que desde a antiguidade, toda idolatria ela está associada a desvios sexuais. Sendo uma deusa da fertilidade, era comum nos cultos e na liturgia à deusa Diana haver então as prostitutas templárias e muitas orgias e coisas absurdas que aconteciam. Era assim que eles prestavam os seus cultos a essa divindade. Para você ter uma ideia do que era essa cidade, ali também tinha a famosa biblioteca de Celso. E ao redor dela muitas escolas, ou seja, a biblioteca de Celso só perdia para 2 outras bibliotecas no mundo no primeiro século. Perdia para a de Alexandria e perdia para a de Pérgamo. Em terceiro lugar era aquela biblioteca porque o povo valorizava muito o estudo e se consideravam intelectuais. Também ali tinha uns jogos famosos que eram os jogos panjônicos. Perdia apenas para os Jogos Istmos de Corinto e, claro, os Jogos Olímpicos de Atenas. Ou seja, era uma grande cidade. E lá é onde Deus leva o apóstolo Paulo para morar por pelo menos 3 anos. Quando nós olhamos o relato do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Paulo chegando naquela cidade, ele fica pouco tempo, mas ele avisa aos que tinham interesse de ouvi-lo mais, dizendo, eu não posso ficar agora, eu voltarei. Nesse interim, vai chegar ali na cidade de Éfeso, um homem chamado Apolo, um judeu que se tornou cristão, ele veio de Alexandria, e ele era muito piedoso. E a Bíblia vai nos dizer que ele vestiu a camisa de Jesus. E ele ia nas sinagogas, porque sendo um judeu, usava também essa estratégia, podia entrar nas sinagogas e ali pregar a respeito do que ele quisesse, desde que estivesse atrelado ao Antigo Testamento, aos profetas. E ele então usava o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias, o Cristo que havia de vir. Ele prega, muitos se convertem e ele continua a sua trajetória. E quando Paulo agora retorna a Éfeso,
Paulo consegue encontrar alguns dos discípulos. A Bíblia vai nos dizer, e o texto que nós lemos afirma isso, Paulo encontra alguns discípulos. Porém, baseado apenas nos ensinos de Apolo, estava faltando algo para esses discípulos. Eles creram em Jesus, eles entenderam que Jesus é o Messias esperado pelos judeus, porém, eles não conheciam o Espírito Santo. E se você prestou atenção no texto, você vai perceber que Paulo interroga eles, mas qual batismo vocês receberam? E eles afirmam, recebemos o batismo de João. E Paulo vai dizer, ok, esse é um batismo de arrependimento, mas existe algo mais. Vocês não ouviram falar do Espírito Santo? Eles dizem, nem ouvimos falar. Então Paulo os batiza e quando coloca a mão sobre eles, o texto diz, o Espírito Santo vem sobre eles, eles começam a falar em línguas e a profetizar. Quando refletimos sobre isso, aqui existe um aspecto muito importante sobre o avivamento que nós precisamos na nossa vida, que é o que, pastor Lediel? Essa compreensão que viver a plenitude do Evangelho, o Evangelho completo, é sim ser cheio do Espírito Santo. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque é o Espírito Santo em nossas vidas que nos fará viver a verdade do Evangelho, a essência do Evangelho e viver essa plenitude do Evangelho. Sem o Espírito Santo, nem existe a possibilidade de conseguir desfrutar do verdadeiro Evangelho. Porém, muito parecido com o que aconteceu em Éfeso, está acontecendo hoje. Pessoas que se dizem cristãs, até reconhecem que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus que se encarnou e veio para nos salvar, porém, ainda não vive uma vida cheia do Espírito Santo, não foram batizados no Espírito Santo, não ainda conseguiram desfrutar da comunhão com o Espírito Santo, talvez alguns ainda nem conhecem o Espírito Santo. E não podemos esquecer que desde o início a orientação de Jesus para a sua igreja foi que nós levássemos isso muito a sério. Se você for lá no começo do livro de Atos, quando Jesus vem e começa ali agora, depois já de ser ressurreto, preparar a igreja para cumprir a sua missão, lá em Atos 1, capítulo 1, versículo 6, eles estavam reunidos e olha só o que um dos discípulos vai perguntar para Jesus. Presta atenção na pergunta: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Um discípulo que viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitar, que agora está caminhando com o Cristo ressurreto, na mente dele ele está muito preocupado com o reino terreno. Ou seja, ele espera que agora o Cristo ressurreto implante um governo terreno e livre Israel da mão dos romanos. Presta atenção na resposta de Jesus para esse discípulo. Jesus respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Porém, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É isso. Tem coisas que não compete a vocês saberem, mas o que interessa a vocês agora, o que vocês precisam, o que capacita vocês a ser verdadeiramente igreja, é ser cheios do Espírito Santo. Então, como pastor, eu venho aqui afirmar para você que deseja viver um avivamento na sua vida: não trate o Espírito Santo como algo opcional na sua vida de fé. O Espírito Santo não é opcional para quem deseja viver o Evangelho. O Espírito Santo é essencial. Você precisa se entregar ao Espírito Santo, amar o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. Jesus prometeu isso.
Nos seus ensinamentos, e eu gosto de enfatizar o que ele vai nos dizer em Lucas 11:9, lamentavelmente muitos distorcem esse texto, quando Jesus fala do poder que nós temos na oração e de pedir as coisas a Deus. Jesus vai dizer assim: olha, peçam e vos será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta, todo que pede recebe, quem busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual pai? Se o filho pedir um peixe, dará uma cobra, ou se pedir um ovo, dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, e presta atenção nessa continuação, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Você quer mais do Espírito Santo? Ore pedindo isso a Deus, é promessa de Jesus, Ele vai dar o Espírito Santo a cada um que buscar de todo o seu coração. Você me entende? Amém? Você pode falar para quem está ao seu lado, busque o Espírito Santo intensamente. Aleluia! O Espírito Santo é essencial para nós vivermos esse avivamento. A partir do verso 8, o texto vai dizer assim, presta atenção, Atos 19, verso 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente a respeito do reino de Deus. Mais uma vez, Paulo também sendo judeu, usa a oportunidade, vai para a sinagoga e está ensinando. 3 meses ensinando. Olha o que acontece depois de 3 meses. Alguns deles endureceram-se e recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Sempre vai ter, sempre teve, sempre terá aqueles que vão falar mal do Evangelho. E aqui nós estamos falando de judeus que afirmavam ser tementes a Deus. Mas quando Paulo começou a falar de Jesus, que ele era o cumprimento das promessas, esse povo não quis aceitar e começou a falar mal. Porém, o texto vai dizer, destes Paulo se afasta. Preguei, cumpri a vocação que Deus me enviou, não aceitaram. Olha o que ele vai fazer. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram falar a respeito da palavra do Senhor. O texto confirma que, de fato, ali em Éfeso passava gente de todos os lugares, e ele vai dizer, tanto pessoas inclusive da Grécia, várias pessoas de toda a Ásia ouviram o apóstolo Paulo pregar na escola de Tirano. O que nós podemos aprender aqui, que fala desse avivamento que precisamos para as nossas vidas? É que todo verdadeiro avivamento, ele acontece pelo poder da palavra de Deus. É quando a palavra de Deus, ela encontra lugar nos corações, é quando a palavra de Deus, ela é pregada, ela é compartilhada, quando ela é vivida, a palavra de Deus faz toda a diferença. E todo crente avivado, e que deseja continuar com seu coração avivado, ele precisa ter esse desejo intenso de compartilhar a palavra de Deus. Não tem como você afirmar que ama a Deus e dizer que não ama a sua palavra. É através da palavra que o Senhor se revela, é através da palavra que Ele nos orienta, é através da palavra que Ele mostra como tudo começou, como tudo terminará, é através da palavra que Ele mostra como o Cristo veio, como chegou a mensagem do Evangelho até nós, através da palavra. Não existe como viver um avivamento negligenciando a palavra de Deus. E nós vamos ver o apóstolo Paulo pregando aonde ele tinha oportunidade, pregando aonde dava para pregar. O texto vai nos dizer, ele no capítulo seguinte, ele depois vai se despedir dos presbíteros de Éfeso, e o texto vai dizer que Paulo afirmou, olha, enquanto eu estive com vocês, eu preguei intensamente aquilo que realmente deve ser pregado. E ele vai dizer assim, inclusive, de casa em casa estive ensinando. Esse era o apóstolo Paulo. Lamentavelmente, os anos se passaram, e muitos hoje
Terceirizam a pregação da palavra a apenas algumas pessoas que têm títulos eclesiásticos. E presta atenção no que eu quero te dizer e te ensinar. Eu, como pastor, estou aqui na tribuna pregando. Missionários pregam. Pastores, pastoras e assim por diante pregam a palavra. Porém, o pregar não deve ser algo exclusivo para essas pessoas que foram chamados especificamente, integralmente para a obra. O evangelho, ele precisa fazer parte da nossa vida. Talvez você nem queira estar num momento de oratória diante de um público, e não precisa. Agora, o pregar aonde você estiver, o pregar, falar do evangelho na sua casa, na sua vizinhança, na empresa onde você trabalha, isso não é opcional. Isso é um dever de todos nós. O chamado de Deus é para que nós venhamos estar pregando o evangelho aonde nós formos, fazendo discípulos de todos os povos, tribos e nações. Então, aonde você estiver, aproveite a oportunidade e pregue o evangelho. Pastor, mas lá no meu trabalho existem pessoas que não gostam de igreja, não gostam de Jesus, abominam a Bíblia Sagrada. Eu olhando para os textos da Sagrada Escritura, para o exemplo do próprio apóstolo Paulo, ele é aquele que vai inclusive orientar Timóteo. Eu falava agora com o pastor Aguiar, pregue a tempo e fora de tempo, Paulo falou para Timóteo, ou seja, quando o público for favorável ou quando não for, quando você estiver bem, quando você não estiver bem, viva Cristo intensamente, proclame Cristo verdadeiramente. Nós precisamos ter essa certeza, que esse desejo de compartilhar a palavra jamais deve depender, inclusive, da reação das outras pessoas, mas justamente isso fala da nossa fidelidade ao evangelho, a nossa fidelidade à palavra. Vocês estão me entendendo, amém? Aquela pessoa que não gosta do evangelho, lá na sua empresa, essa pessoa, é claro, jamais deve ser forçada a alguma coisa, porque tem também crente chato, que quer enfiar a goela abaixo, que os outros aceitem. Agora, por favor, entenda que o Senhor nos chamou e nos convocou para pregar o evangelho, porque sempre vai ter um coração aberto para essa mensagem. Jesus, ele afirmou ao contar a parábola do semeador, que dos 4 solos, bem provável 3 não vai dar certo. Mas sempre existe um solo, aonde a semente vai entrar, vai germinar e vai dar frutos, e frutos em abundância. Então, lá naquele grupo de WhatsApp da sua família, com sabedoria, compartilha Cristo, lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho, nas suas redes sociais, compartilhe Jesus aonde você estiver. Você crê que a palavra de Deus não volta vazia? Ela alcança coração, o Espírito Santo trabalha e as mudanças acontecem. Fala para quem está do seu lado, compartilha a palavra de Deus com persistência. O verso 11 e o verso 12 vai dizer assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Isso aqui fala justamente do que é ser embaixador do reino de Deus. Não foi uma invenção da cabeça de Paulo, esse negócio de querer ser instrumento de Deus para curar e expulsar demônios. Jesus, e Lucas vai registrar lá no capítulo 9, verso 1 e 2, ele afirma, ele falou para os seus discípulos, e o texto diz assim: Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos para expulsar os demônios, curar doenças, e o enviou a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos. Isso aqui é lindo, porque nesse verso aqui em Atos, o texto deixa bem claro, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Quem faz é Paulo? Quem faz é Deus. Paulo é um instrumento.
Paulo é um canal que se colocou à disposição de Deus. Quem faz milagres Tem muito crente que perdeu essa autoridade, perdeu esse desejo de ser um agente no reino de Deus para gerar cura e libertação, porque ele tem medo. Pastor, se eu coloco a mão sobre aquele enfermo, repreendo no nome de Jesus a enfermidade e não muda nada, eu vou pagar um mico. Não. Você precisa usar a sua fé, mas você precisa ter essa convicção. Quem faz é Deus, você é um canal, um instrumento. Ah, pastor Lediel, mas a gente está falando do apóstolo Paulo, né? Quem sou eu? Esse Zé Mané aqui do Brasil. Você já leu quem era Paulo? Você já estudou quem era Paulo? Paulo era bem provável pior do que você. Porque ele era inimigo da igreja. Ele perseguiu a igreja. Paulo foi aquele que pegava a carta de autorização para literalmente colocar na cadeia pais de famílias por seguirem a Jesus. Provavelmente, aquela cena que nós temos com o Estevão ali, onde a capa é jogada aos pés de Paulo, ele estava coordenando aquele assassinato. E é bem provável que muitas outras histórias que não chegaram até nós aconteceu. Esse perseguidor da igreja, quando teve uma experiência com Jesus, ele se rendeu totalmente. E ele entendeu, se eu me render totalmente a Cristo, o Espírito Santo vai encher a minha vida e eu também vou ser usado para fazer coisas extraordinárias. Não existe desculpa para nós. Conhecemos a palavra, o poder de Deus está disponível para nós. O que nós precisamos? É querer ser usado por Deus. É ter esse desejo e saber, ter convicção que o nome de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus, a autoridade que Deus nos deu, não tem prazo de validade. Alguns estão aí afirmando que essa coisa de demônio pegar pessoas e expulsar era lá do primeiro século. Alguns estão aí afirmando que a capacidade de curar enfermos e expulsar doenças de um corpo era só no primeiro século para a expansão do evangelho. Não. O evangelho, ele continua sendo o mesmo. O poder de Jesus continua sendo o mesmo. É os nossos corações que precisam estar alinhados com os céus e nós tomarmos posse dessa autoridade que nos foi conferida pelo Senhor. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e falar para essa pessoa: Deus quer agir no mundo através de você. Já parou para pensar nisso? O quanto isso é forte? É você que é representante de Cristo nessa terra. Você foi chamado e escolhido por Deus para desbaratar o inferno. E quando nós não entendemos isso, confusões podem acontecer, como o diabo tentou fazer lá em Éfeso. Olha a sequência do texto, a partir do verso 13. O texto vai dizer assim, porque ficou muito conhecido, os milagres e os demônios sendo expulsos em Éfeso. De repente, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados. E eles diziam assim: olha só o que esses camaradas vão dizer. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, que eram um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Agora olha que história cômica, bizarra, assustadora. O texto vai dizer assim: um dia o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele, os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Algumas verdades é importante nós entendermos. O mundo espiritual, ele não aceita disfarce.
Essa nossa geração, que é a geração, dos filtros digitais, onde você olha, nossa, o perfil dessa pessoa, e quando você vê pessoalmente, você se assusta, Já aconselhei alguns jovens aqui, um deles decepcionado pastor. Eu marquei o encontro com a varoa. Quando eu cheguei, eu nem conheci quem era. Isso é, riscos do nosso dia. No mundo espiritual não existe isso. O mundo espiritual, não adianta você querer dizer que é crente, você dizer que está cheio de Deus, você ter um linguajar evangeliquez, ou você até fingir que fala línguas espirituais. Os demônios conhecem a sua realidade. O mundo espiritual, ele não respeita título de pastor, carteirinha de pastor, não respeita certificado de presbítero. Se você é líder de círculo de oração, o que o mundo espiritual vai respeitar é quando encontra um crente cheio do Espírito Santo. Alguém que está na oração, buscando o Senhor, conectado na fonte, ali os demônios sabem que tem que bater em retirada. Então você precisa ter essa noção do mundo espiritual, e se você deseja esse avivamento na sua vida, você precisa de fato possuir essa autoridade espiritual, que é essa conexão com o Espírito Santo. Deus nos chamou para isso, e nós precisamos todos os dias estar nos revestindo, nos fortalecendo para entrar nessas batalhas espirituais. Mas por favor, não caia no erro desses camaradas, 7 filhos de Seva, que acharam que o nome de Jesus é uma palavra mágica. O nome de Jesus não é palavra mágica. Pastor Leidiel, mas o próprio Jesus afirmou: em meu nome expulsarão demônios, e o nome de Jesus é sobre todo nome, é um nome que tem autoridade. Realmente, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Mas quando Jesus está dizendo em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, ele está dizendo assim: você representará o meu reino. O meu nome estará selado no seu coração, no seu comportamento, na sua vida. Então, por caminhar comigo, você tem autoridade para chegar lá e usar o meu nome. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta querer viver uma vida atolado no pecado, mas de vez em quando colocar o nome de Jesus aqui, o nome de Jesus ali. O mundo espiritual, eles não vão respeitar isso. O nome de Jesus não é abracadabra. O nome de Jesus não é para ser usado como palavra mágica. O nome de Jesus é um nome que deve ser honrado com a nossa dedicação, com a nossa entrega, com a nossa vida, com derramar na presença dele, conviver uma vida de fato parecido com ele, a ponto de eu poder ser chamado de cristão. Você me entende? Amém? Glória a Deus. Agora, cuidado, para você nesse tempo de hoje, não estar sendo enganado e iludido por algum filho de Seva, porque está cheio de palhaço no mundo gospel, está cheio de feiticeiro, está cheio de pessoas no mundo das trevas, usando o nome de Jesus e dizendo que isso é reino. Eu espero que você, membro aqui da The Blue, que está debaixo do nosso pastoreio, não saia atrás desses profetas de piques da internet. Malandragem, vagabundagem, preguiçosos, imorais, que não se conhecem a vida. Guarda o teu coração destes. A Bíblia vai nos garantir, através das palavras de Jesus, que pelos frutos vocês saberão quem é quem. Então, para permitir que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça, ou alguém ligue uma tela e lance uma palavra profética sobre você, por favor, como diz o ditado, coma alguns quilos de sal com essa pessoa primeiro. Porque é muito fácil
enganar alguns crentes que não conhecem a palavra. Você inventa umas línguas que não são espirituais, você pega meia dúzia de palavras baseadas nos profetas da Bíblia, como o assim diz o Senhor dos Exércitos, e você manipula quem você quer. Agora, quem tem o Espírito de Deus, na hora já vai saber quem é quem. Não dê ouvido para os filhos das trevas, não dê ouvido para esses endemoniados, porque na verdade o que eles estão ali é justamente para querer prejudicar o verdadeiro evangelho, porque gera bloqueio na vida de muitas pessoas. Quando esses falsos profetas lançam uma palavra profética que é fake, e não acontece, o coração do ser humano se fecha. Ele pensou que era Deus falando, não era Deus falando. E assim por diante. Um monte de coisas que você consegue ver aí hoje na internet, que parece ser um culto muito avivado, mas não tem nada de Deus lá. Guarda o seu coração, vigie a sua alma, não se meta nesses porão aí de profetada. É laço satânico. Vocês me entendem? Amém? Glória a Deus. O verso 17 vai dizer que depois que esse demônio, porque até o demônio foi usado para a expansão do evangelho. Como assim, pastor Lediel? Quando esse demônio deu uma surra nos filhos de Seva, olha o que o texto diz. Isso se tornou conhecido entre os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, e todos foram tomados de temor. O nome do Senhor foi engrandecido. Agora, olha a partir do verso 18 em diante. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Presta atenção agora na sequência. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Não existe um lugar onde aconteça o verdadeiro avivamento, aonde também não está junto os frutos desse arrependimento. O verdadeiro avivamento é acompanhado de verdadeiro arrependimento. Não se pode viver as promessas do Senhor sem uma mudança de vida. Quem crê verdadeiramente no Evangelho sempre vai se arrepender dos seus pecados. Olha o que o texto diz: confessavam publicamente as suas más obras. Me ajuda a pregar, pega na mão de quem está do seu lado e fala para essa pessoa: quando um crente esconde pecado, ele trava o avivamento. Sem arrependimento não há liberdade para o agir do Espírito Santo. A obra pecaminosa, ela precisa ser abandonada. E o verdadeiro crente é aquele que não vai ficar flertando com o pecado e mantendo o mal oculto. O texto diz que esse povo, eles foram tão impactados pela mensagem do Evangelho, que eles começaram a pegar os seus livros de feitiçaria e ocultismo, levavam à praça pública para queimar. Eu preciso aqui só deixar uma coisa bem clara para você. É claro que esses livros não são livros encadernados como nós temos hoje, eram pergaminhos, rolos. Agora, naquela época, um livro era um preço absurdo. Livro era coisa rara. Ah, mas pastor, o senhor falou que só na biblioteca de Celso tinha mais de 20.000. Era uma coisa rara, 20.000 livros, e já era a terceira maior do mundo. Livro era uma coisa rara. Agora, aqueles que ouviram o Evangelho, eles começaram, peraí, se isso é verdade, aquilo que nós praticamos, as invocações de espíritos contrários, as maldições que nós declaramos, isso não tem nada a ver com Jesus. Não serve para mim, não serve para mais ninguém. Nós vamos tacar fogo em toda essa porcaria. Sabe o que me chama a atenção? É justamente que Lucas ele vai ter a sensibilidade de colocar
o preço do prejuízo que esses homens tiveram. Eles chegaram a fazer um cálculo por cima do prejuízo, foi 50.000 dracmas. No mundo da época, do primeiro século, uma dracma era o trabalho de um dia, de um trabalhador comum. Uma dracma, trabalho de um dia. Só aqueles livros, somado por cima, 50.000 dracmas. Mas você precisa ter essa dimensão de compreensão. O verdadeiro avivamento, que é acompanhado desse arrependimento, jamais vai colocar riquezas terrenas acima da vontade de Deus. Jamais. As tuas decisões, eu estou perguntando isso para você refletir. As suas decisões, as suas escolhas, elas estão baseadas em qual critério? É do que eu vou ganhar ou perder financeiramente ou é em fazer a vontade de Deus? Conheço pessoas aqui da nossa igreja que quando se renderam ao Senhor, tinham restaurante, lancheria, que vendiam bebida alcoólica, era um ponte onde as pessoas paravam para encher a cara e fazer festa. Se renderam a Cristo, eles falaram, preciso mudar esse ambiente. E se posicionaram. Não vou mais vender bebida alcoólica no meu estabelecimento. Os outros falaram, você é louco. Isso não faz sentido. É da bebida que vem o teu lucro. Eu prefiro honrar ao meu Senhor. Eu vejo o álcool destruindo muitas vidas. Não quero isso para mais ninguém. A partir de mim, aqui vai ser ponto de bênção, de paz, de alegria, de vida e não de destruição. Posicionamento radical. Difícil pela ótica humana, mas nós precisamos tomar as nossas decisões baseadas na vontade de Deus. Pastor, mas eu vou ter prejuízo financeiro. Se você vai agradar o coração de Deus, isso é o que importa. E muitas vezes, escute isso, muitas vezes, isso vai acontecer. Algumas vezes, não vou afirmar que todas as vezes, algumas vezes inclusive, isso será um teste para ver o que está no seu coração, se é as riquezas terrenas ou de fato é o Senhor. E que nós possamos ser aprovados nesse teste, porque a nossa geração, que é uma geração diariamente bombardeada pela paixão pelo cifrão, diariamente, rede social, filmes, novelas, jornal, tudo gira em torno do ganho monetário. Nós precisamos ter o nosso coração todos os dias convertido, nos arrependermos, justamente para não ficarmos bitolados na paixão pelas coisas terrenas e passageiras. Porque o sistema todo nos faz justamente viver para isso. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. E se você não converte o teu coração verdadeiramente, não passa pela transformação que o Espírito Santo pode gerar, corremos o risco de estar de boca para fora declarando o nome de Jesus. Mas os nossos negócios sempre são interesses no reino terreno e não no reino celestial. Guarda a sua alma, vigie o teu coração, vigie o teu bolso. Pastor, você está falando que nós não podemos tratar o dinheiro de qualquer maneira. Não estou falando isso também. A palavra vai nos ensinar a viver uma vida responsável financeiramente, com justiça, com retidão, com generosidade. Agora, por favor, não viva pelo dinheiro. Tudo vai ficar aqui nessa terra, como diz o ditado, caixão não tem gaveta. O que importa é o quanto você fez em prol do reino de Deus. Você me entende, amém? Dentro desse tópico aqui, eu preciso também, como pastor, te orientar. Hoje é culto de Santa Ceia, eu tenho essa liberdade. Não brinque com o ocultismo. Não brinque com feitiçaria. Por favor, vigia. Aquelas pessoas, ao ouvir a mensagem do Evangelho, o posicionamento foi radical. Vamos queimar tudo isso. Tinha valor, eles podiam, eu vou vender para alguém. Não, isso aqui é morte, é condenação, é mexer com demônios.
Não podemos compartilhar isso com ninguém, isso tem que ser finalizado agora. 2000 anos se passaram. 2000 anos se passaram. E de maneira muito sutil, o ocultismo continua permeando, inclusive, a vida de alguns cristãos. Como, pastor Lediel? Eu já falei algumas vezes aqui, eu vou repetir. De uma maneira camuflada, disfarçada, dentro de uma música, dentro de uma piada, dentro de um filme, dentro de imagens coloridas, cheias de luzes, você passa a defender coisas que a palavra de Deus condena. Bruxinhos do bem, bruxinhos do mal. Mas, pastor, é só uma ficção do Harry Potter. Não tem nada demais. Ore sobre isso. Faça um jejum e ore sobre isso. Não quer acreditar na palavra do teu pastor? Não quer acreditar na palavra de Deus? Peça para o Espírito Santo falar sobre você. Tem crente hoje que está dando brecha para demônios entrarem na sua vida e na sua casa através de filmes e séries. O Senhor sempre condenou a feitiçaria. Por trás de todo bruxinho, seja do mal, seja do bem, existe ação demoníaca. E é claro, o diabo jamais vem de uma maneira para te assustar. Ele vem o mais sutil e camuflado possível para te dominar, te escravizar, gerar confusão na sua mente. Ah, pastor Lediel, é século 21, o senhor está muito quadrado, muito radical. Eu prefiro estar conformado à palavra de Deus do que a mentalidade deste mundo. Não aceite isso para a sua vida. Não aceite isso para a sua vida. Ore sobre isso. Não permita que os seus filhos estejam assistindo esse tipo de coisa. Cuida com as séries que vocês estão maratonando, porque tem muito veneno e morte sendo derramada sobre o lar cristão. E aí não tem como o avivamento chegar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Essa mudança de arrependimento, de uma nova vida, ela é explicitada por Paulo de várias maneiras. Quando Paulo está ausente de Éfeso, ele vai escrever então a carta, lá por volta do ano 62. Eu quero ler com você algumas partes dessa carta, que justamente vão deixar de uma maneira bem explícita para a igreja que não pode-se viver o avivamento com as mesmas práticas pecaminosas do mundo. Paulo vai dizer assim, lá no capítulo 4 da carta aos Efésios, verso 17 em diante, ele diz assim: eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos pensamentos. Presta atenção nisso. A nossa geração está presa nessa maldição, inutilidade dos pensamentos. Através das redes sociais, hoje o diabo tem aprisionado muitas pessoas na inutilidade dos pensamentos. A nossa geração está com dificuldade de concentração em coisas importantes, em coisas sérias. Converse com os professores, você vai ver. É uma geração treinada para prestar atenção apenas alguns segundos. Mas a inutilidade dos pensamentos é revelada, por exemplo, num Reels ou num TikTok, que fica passando o tempo inteiro. Porém, sutilmente, os seus olhos estão absorvendo coisas que vão determinar a maneira que você enxerga o mundo. E Paulo vai dizer assim, vivem na inutilidade dos pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do coração. Olha só, o coração fica duro para as coisas de Deus e acabamos literalmente nos separando da vida que Deus tem para nós. E ele vai dizer assim, tendo perdido a sensibilidade, se entregam à depravação. Opa! Eu fico insensível
para a verdade, para a justiça, para as coisas boas. Eu estou ali 2 horas enchendo a minha mente de TikTok, de dancinha, de mulheres e homens rebolando, e aquilo ali está entrando. Daqui a pouco, eu não percebi, mas as minhas escolhas, elas já estão seguindo uma depravação que dominou a minha alma. As pessoas, elas pensam que é inofensível passar horas e horas naquela tela, mas Jesus já dizia, os olhos são as janelas da alma, e a nossa geração precisa vigiar o que está sendo colocado para dentro, entrando pelos nossos olhos. E ele vai dizer então assim, eles cometem então com avidez toda espécie de impureza. Mas ele diz assim, todavia, vocês não devem ser assim. Ele vai dizer, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E quanto à antiga maneira de viver, foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Gente, não tem como viver o evangelho com o mesmo comportamento do velho homem. Vocês já se despiram dessa carcaça, saíram do velho homem, agora tudo se fez novo. Então, o que ele vai dizer que deve acontecer na prática? Cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, alguém te fechou no trânsito, se levantaram contra você, Paulo vai dizer assim, não pequem. Ah, mas eu vou xingar também. Ah, mas eu sou crente, mas meu braço não, vou para cima. Não pequem. Se irou, não pequem. O texto diz assim, apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha com o que repartir aos necessitados. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que ouvem, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vocês estão aí ainda, amém? Posso continuar? Essa continuação, a próxima palavra, é uma palavra que choca, porque Paulo está dizendo assim, característica de quem não serve a Deus, característica de quem serve a Deus. Velho homem e novo homem. E tem algo aqui que ele vai dizer, que passa desapercebido na vida de muitas pessoas, e por isso elas não conseguem viver a plenitude do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, livrem-se de toda amargura. Livrem-se de toda amargura. A palavra amargura aqui no grego é pikria. Esse pikria fala de um ressentimento profundo. Fala de um rancor persistente na alma. Fala de uma dureza de coração que me leva a comportamentos negativos com frequência. Talvez em outra cidade você se lembra de alguém assim. Alguém que sempre negativista, amargurado, não sorri, a alma endurecida, engessada. E se você cutuca um pouco, ela bate dizendo, você não sabe o que fizeram para mim. Quantas vezes nós no gabinete ouvimos essa frase? Você não sabe o que fizeram para mim. Você não sabe como me machucaram, como me feriram. Você não passou o que eu passei. Isso é uma frase lançada para justificar, não vou liberar perdão. E tem pessoas que se dizem crente, que se tornaram colecionadores de amargura. Ele sabe citar amargura ano por ano.
Porque em 2000 a fulana me fez isso, em 2001 a ciclana me fez aquilo. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Aquilo virou, literalmente, uma arma diabólica na sua vida. O Espírito Santo está desejoso de entrar, ali fazer uma ação, mas não deixe. De fato, tem pessoas que na vida serão mais feridas e machucadas do que outros. Tem pessoas nessa vida que terão uma jornada talvez mais tribulosa. Alguns foram criados de fato em um lar tão desajustado que foram ali vilipendiados. Ali foi derramado rios de maldição sobre ele. É verdade. Agora, se somar todos esses traumas, eles jamais conseguirão ter mais efeito do que a graça de Cristo sobre a nossa vida. Em Jesus é possível ter uma alma saudável. E com o Espírito Santo é possível liberar perdão e ter uma purificação completa na alma. Então, em nome de Jesus, você que deseja viver esse avivamento, você precisa se arrepender dos pecados. Sim, Paulo vai na lista deixar aqueles são bem explícitos. Quem não sabe que ofender em palavras, que roubar, que matar, que adulterar é pecado? Agora, infelizmente, na sutileza, alguns não entenderam que manter amargura na alma também é pecado. Está na mesma lista, mas nós precisamos nos livrar disso. E qual é o fruto, pastor, desse tipo de arrependimento da amargura? É liberar perdão. Procura quem te ofendeu e libere perdão. Procura quem fez algo contra você e tira isso urgentemente da sua alma. Pastor, mas acho que aquela pessoa não vai aceitar. Não importa qual vai ser a reação dela, importa é a sua reação. Quando Deus olha um coração que se abriu para liberar perdão, pode ter certeza, ali Ele vai derramar um bálsamo de alegria, contentamento, uma unção nova estará sobre essa pessoa. Viva isso! Não permita que os planos de Deus na sua vida sejam frustrados por causa de alguma coisa maligna que fizeram contra você. A graça do Senhor te alcança para te dar uma nova vida. É por isso que a palavra de Deus diz: eis que tudo novo se fez. Você me entende, amém? Isso é arrependimento. E deve ser constante na nossa vida. Errou, se arrependa e frutifique. Eu vou finalizar. Precisava de mais uns 30 minutos, mas não vai dar hoje. Fica para a próxima. O texto vai nos dizer, e a gente não vai poder ler agora, que o Evangelho estava dominando e impactando a cidade de Éfeso. Foi tão forte isso, tão forte, que de repente, os camaradas que lidavam lá com a idolatria começam a fazer os cálculos deles. Traz lá o meu caderno de anotação. E um tal de Demétrio começou a perceber desde que Paulo chegou na cidade. Os seus lucros com estatuetas de idolatria a Diana, o impacto na cidade foi muito grande. Esse cara, ele fica tão indignado e ele começa a procurar os ourives, o pessoal que trabalha com escultura. Vocês estão percebendo? E o outro falou: olha, os meus negócios também estão mal. O que está acontecendo? Não, é esse Paulo. Você não percebeu que o templo está pouco frequentado? A venda de estátuas também caiu? E tal, e tal. Eles começam a fazer um motim na cidade. Eles vão para o teatro
E o texto diz que uma grande multidão se junta, muitos nem sabiam o que estava fazendo lá. E eles começam a gritar: Diana é a deusa dos Efésios, por 2 horas gritando. O texto diz que Paulo queria ir lá para tentar entender, e ele diz: não, você vai ser morto. Então os outros discípulos seguram Paulo. Mas isso aqui revela de uma maneira explícita que aonde acontece o verdadeiro avivamento, o reino das trevas vai ter prejuízo. Aonde acontece o verdadeiro avivamento, o reino das trevas vai ter prejuízo. Isso é algo inevitável. Aonde as trevas dominam e chega a luz, mudanças vão acontecer. Você crê nisso? Então, baseado nisso que nós estamos vendo, nós precisamos tomar posse dessa palavra. E quando nós olhamos para a nossa família, e talvez em algumas áreas os demônios já há tempo eles têm o seu espaço. Já há anos o casamento é só de aparência, cama separado. Há anos o filho não fala mais com o pai, a filha não fala mais com a mãe, os corações são separados. Há anos a depressão se assolou naquela casa. Há anos a pessoa tem insônia. Há anos ele sente opressão maligna. Os demônios estão dominando. Mas quando alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus se posiciona, o inferno vai perder. Uma das minhas primeiras experiências com demônios foi quando nós éramos adolescentes aqui nessa igreja. E teve suas férias em Abelardo Luz. Eu mais 2 jovens chegamos numa casa. E eu fiquei assustado. Eu nunca tinha visto um nível de miséria como aquilo. Literalmente, eles faziam fogo no canto da casa, assim. Ali eles cozinhavam, com coisas que queimavam no chão. A fumaça já tinha preteado todas as paredes que estavam amareladas. Você via ratos andando por todo canto. Um negócio assim, assustador. Você via as crianças com deficiências mentais. E daí, quando nós chegamos naquela casa, quando entramos, uma senhorinha que estava ali já ficou endemoniada. E a primeira frase que ela falou para nós: eu odeio vocês. Nem conhecia. Eu odeio vocês. E ficou repetindo isso. Ali eu entendi, de fato, o capeta sabe que perdeu. Nós vamos restaurar essa família para a glória do nome do Senhor. E de fato, passamos alguns dias ali orando para que a libertação acontecesse. Aquela família foi liberta. Mas o diabo, ele precisa ter essa noção. Aonde chegam os filhos da luz, mudanças vão acontecer. Aonde chegam os filhos da luz, as trevas têm que se bater em retirada. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. É você que está gerando prejuízo para as trevas, ou as trevas têm gerado prejuízo na sua vida? Como assim? Há meses os filhos não dormem mais por opressão maligna. Como assim? Naquela empresa, as trevas estão dominando e você consegue perceber explicitamente que há meses, quem sabe há anos, os demônios têm liberdade para oprimir e escravizar aquelas pessoas. Não pode ser assim. Por quê, pastor? Não é porque você é bom, mas é porque o Senhor que está sobre a sua vida, Ele é aquele
que te deu autoridade para onde você chegar, você ser luz, você fazer a diferença, você repelir demônios, você orar contra a depressão, contra ditaduras, contra hostes infernais. O Senhor te chamou. Não aceite o domínio das trevas. Nós precisamos ser como Paulo. Vamos sim gerar prejuízo às trevas que estão em Blumenau. Se os demônios pensaram que porque aqui foi chamada de capital da cerveja, aqui terá um trono de embriaguez, ele se enganou. Blumenau é a capital de avivamento, com crentes cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. O índice de divórcio tem que mudar, o índice de depressão e suicídio tem que mudar. A igreja está viva e ativa em Blumenau.